Olá, muito boa noite a todos. E aquela máxima, aquela música, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E nós estamos num período diferenciado de isolamento social, tendo em vista a pandemia do coronavírus. E eu quis passar um sábado à noite diferente, que é só assim para eu encontrar os meus amigos. E resolvi dividir com vocês essa roda de amigos, um bate-papo entre advogados sobre as atualidades jurídicas, tendo em vista esse período diferenciado que nós estamos passando. Então, eu digo meu boa noite a todos os meus convidados. Boa noite, gente. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. Eu vou apresentar um por um para vocês, tá bom? E depois a gente começa o nosso bate-papo. Doutor Juan, advogado trabalhista, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutora. Uma honra, agradeço o convite. Essa época que nós estamos vivendo é histórica, né? E vários desafios para diversas áreas, inclusive a do direito, né? Mais específica a minha também, direito do trabalho. Temos aqui outros colegas de outras áreas também, mas é um desafio para a advocacia agora, essa pandemia, fato novo, né? Acho que é algo de tão grandioso, acho que só foi na gripe espanhola, isso lá, 1900 e bolinha, né? 1929, salvo engano. E é uma honra poder compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento e não só compartilhar, mas também aprender com os colegas também, que vai ser muito produtivo. Aqui só tem fera hoje, só tem fera. Os Só. melhores estão aqui. Doutor... Estou bem acompanhado, Tá, doutor Ramiro Lousada, advogado tributarista, boa noite. Boa noite, doutor Esther, boa noite a todos, os demais colegas, como vão? É uma honra, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, conversando aí sobre esse tema muito, muito em voga, né? Essa pandemia, os reflexos que tem em todas as áreas, né? É bom, bacana levar essa informação para a audiência, eu sei que tem uma grande audiência, mais informação nesse período, eu acredito que seja melhor aí para o pessoal se tranquilizar e cada vez mais tomar a decisão mais correta, né? Sim. Doutora Renata, advogada trabalhista, boa noite, minha querida. Boa noite, gente. Boa noite, Esther. Boa noite, os colegas. Um prazer conhecê-los. Doutor... Travou para você. Que seja uma conversa produtiva, né? Para a gente esclarecer alguns pontos aí para todo mundo e aprender um com o outro. Sim, vamos agregar informações. Doutor Gene Carlos Alencar, advogado trabalhista, figurinha carimbada no meu canal, né, gente? Boa noite, doutor. Só um informe trabalhista não, né? Criminalista, doutora. Desculpa. Mas excelente, é porque ninguém sabe que eu gosto mais de trabalhista. Aqui, ó, 2 trabalhistas. A melhor matéria, né? Você diz, né? Ok. O direito maior. Meu colega, um imenso prazer, né? Mais uma vez participar aqui de uma live com vocês, e dessa vez recheada de outros nobres colegas, né? A doutora Renata eu já conhecia, o doutor Ramiro, um amigo de grande data, né? O doutor Juan conheço hoje, um imenso prazer. Estamos aí hoje para trazer aí, difundir os assuntos da atualidade do direito em que enfrentamos nestes tempos de pandemia. Vamos aí disseminar aí um pouco de informação. E aos que nos assistem, me permitam também apresentar a nossa anfitriã aqui, doutora Esther Aguiar, que tem aí o seu canal Descomplicando o Direito com a Esther, né? Uma advogada também trabalhista, brilhante e uma mulher, assim, só olhar para ela você sabe o poder que essa mulher tem. Uma boa noite a todos, vai ser um imenso prazer. Boa noite. Doutores, eu sei que esse período de isolamento social nos faz ficar em casa, né? Mas, de toda forma, nós, advogados, estamos trabalhando
e temos que nos manter atualizados a todo momento. Cada hora é uma coisa. É 2000 sai uma MP, né? Como todos vocês sabem. Já está para sair mais uma na área trabalhista, diga-se de passagem. Ah, é? É a festa da MP, gente. Fala, doutor, qual que é essa daí? Que você falou que tá para sair, Vamos Juan? lá. Seguinte, a medida provisória que tratava a respeito do benefício emergencial e da suspensão dos contratos de trabalho, a vigente é a 936 de 2020, tá, pessoal? Mas o que acontece? Como medida provisória já tem o próprio nome, é provisória, vai durar por um certo tempo e já está para vencer. E a medida 936 de 2020, ela será substituída por outra medida provisória que já foi aprovada na Câmara e está em trâmites de votação no Senado, tá? Por quê? Os empresários, eles se valeram dessa medida provisória, né, para suspender os contratos de trabalho ou para fazer aquela redução de jornada e consequente redução do salário também. Só que essa medida provisória ela precisa ser prorrogada em razão da situação do país. E aí agora, por enquanto está 936 de 2020, que a gente vai discutir bastante, vai falar bastante sobre ela. E essa nova medida provisória que já foi aprovada na Câmara, na verdade, nada mais é do que revalidando o que já tem na medida 936 de 2020 e trazendo algumas mudanças, trazendo alguns encaixes aí, tá? Eu não sei se vocês quiserem, aí depende da dinâmica aqui do bate-papo, se vocês quiserem que eu e a doutora Renata, a gente bate um papo sobre a medida 936 e depois a gente retoma outros assuntos, fiquem à vontade, tá, colegas? Sim. Pode, doutora Renata, fazer suas considerações sobre a 936 também, porque, gente, a medida provisória, ela tem um período de validade e ela precisa se transformar em lei. Nós dizemos que nós, quando estudamos para a OAB, para ser mais didático, falamos para os alunos o seguinte: a medida provisória, de tão vagabunda que ela vira lei ordinária, tá? Quando aprovada. Ela vale. Não é assim que a gente, como professores, ensina, doutores? A medida provisória, sendo votada, sendo aprovada, ela nunca vai ter status de lei complementar, ela vai ser uma lei ordinária. E provavelmente não haverá votação da MP no prazo adequado. Por isso que eles estão estudando fazer uma outra MP para regular o assunto. Doutora, me fala um pouquinho da 936, o que a doutora tem reparado. Também quero falar com vocês e com você, doutora Renata, porque eu sei do seu enfoque e especialização nesse sentido, quanto ao home office, porque está todo mundo trabalhando home office. E quem vai pagar a internet desse funcionário, os equipamentos? Como é que vai ficar isso? Na verdade é o seguinte, a gente está aí sendo atacado por milhares de MPs e cada dia, como você disse, cada dia uma coisa nova, é muita informação para a gente esmiuçar em pouco tempo, né? Sim. E a gente vai analisando caso a caso para poder solucionar os problemas que vão surgindo. No caso da MP 936, ela foi criada justamente para tentar manter os empregos, né? É uma tentativa de que a grande massa de trabalhadores não fosse demitida, não houvesse aí uma evasão dos trabalhadores, né? E realmente é uma situação complicada porque, do mesmo modo que tenta-se evitar aí o desemprego, muitos empregadores estão usando essa MP para fraudar o sistema também, né? Porque com a redução dos salários e da jornada, muitas vezes eles se utilizam desse benefício para que tenham essa redução financeiramente falando e não dão a devida redução de jornada do trabalhador, né? Então, é uma fraude que tem sido aí verificada muitas vezes
tem sido fiscalizada, né? Tem havido algumas denúncias, muitas denúncias sobre esse assunto, porque realmente estão se aproveitando do empregado e da situação em si, né? Sim. E, como você disse, muita gente está trabalhando em casa e vão surgindo as dúvidas no decorrer do período que a pessoa está em casa trabalhando. Ela não sabe exatamente quais são os seus direitos e aquilo que o empregado tem que lhe conceder para que ele possa realizar o trabalho dele corretamente em casa, né? Eu acredito que o colega pode até falar sobre isso também, porque a gente vai recebendo todo dia um questionamento diferente, né? E aí a gente vai dando uma solução a cada dia, né? A redução da jornada, ela implica em o trabalho ela pode ser reduzida 25, 50, 70%, mas proporcionalmente a jornada tem que ser reduzida. E muitas vezes isso não acontece, né? Usando o artifício de que é melhor você manter o seu emprego do que você continuar trabalhando no seu horário normal, do que você ser demitido. Isso vem acontecendo muito, né? Então, nessa questão do home office, surgiram algumas dúvidas, por exemplo, como você disse, nessa situação das despesas que a pessoa vai ter ao trabalhar em casa, né? Porque, querendo ou não, ela tem um acréscimo aí de conta de luz, de internet, de repente, lá, dependendo da função que ela exerce, ela tem que usar a impressora, ela tem que usar o computador, e nem sempre é devidamente oferecido a ele o material necessário para ele trabalhar, né? Então, acontece essas dúvidas. Como já surgiu para mim, quem é o responsável por esse pagamento, né? A gente sabe que o empregador ele tem que fornecer para o funcionário os meios para ele realizar adequadamente seu trabalho, como se lá estivesse, né, presencialmente na empresa. Então, se eventualmente acontecer dele ter um acréscimo na sua despesa, ou eventualmente ele tiver que comprar insumos para realizar o seu trabalho, tem que ser discutido isso, e no acordo individual realizado entre as partes tem que constar essa questão de quem vai pagar o quê, se vai haver uma ajuda de custo, se vai haver, se eles vão entregar o material semanalmente, mensalmente, e vai se prolongando a cada vez que a pessoa tem que se manter em casa, né? Sim, e sabe o que me preocupa muito? Porque a possibilidade que a MP trouxe foi a formalização da redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, tanto como a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordo individual. Acordo é quando as duas partes chegam em um consenso. O que tem ocorrido é uma imposição para que o empregado aceite, né? Vocês foram consultados por empregados que não têm interesse em aderir ao acordo? Porque eu tenho sido muito demandada nesse sentido. Esther, eles estão me propondo, né? Mas, porém, eu vou continuar trabalhando da mesma forma, eles já falam que vai continuar tudo igual, e se eu não aceitar? Eu posso não aceitar? Sim, você pode não aceitar, porque o acordo é quando as duas partes chegam num consenso, né? E se formaliza um acordo. Se você pode não aceitar. O que o meu empregador pode fazer? Pode te demitir. Porque é o poder do empregador, o poder diretivo do empregador de tomar decisões. E ele pode te demitir sem justa causa. Estou certa, doutores? O complicado é que essa onda, né? Com a reforma trabalhista veio aquela onda liberal. Não, todos somos iguais para negociar, todos temos o mesmo poder de negociação. Veio com a reforma trabalhista se falando, o negociado prevalece sobre o legislado. Mas assim, vamos lá, gente, hoje em dia, qual o poder do empregado em vista do empregador?
né? Sempre será o suficiente. E já era ruim, doutor Esther. Já era ruim. E agora, o colega que ficou, que pode, vamos dizer assim, ser sortudo por continuar trabalhando, ele observando uma pandemia mundial, milhões de pessoas desempregadas, aí que o abismo entre empregador e empregado aumenta ainda mais. Recebi consulta de alguns de funcionários também, mas é um negócio assim, é um acordo, é bonito na lei, mas se você verificar a diferença entre empregador e empregado financeiro é gritante, né? Sim. É bonito na lei, né? Bonito na lei, mas na prática é bem complicado, não é um pouquinho complicado. Na prática não funciona, complicado. A verdade é essa, né? Porque o empregado, ele tem aí duas opções. Ou ele aceita, ou ele perde o emprego. Tendo em vista a atual situação que a gente se encontra, essa pessoa, tão cedo, ela não vai se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, ela tem medo de que ela vai perder tudo aquilo o mínimo que ela tem, porque ela vai ficar sem nada, né? Embora a gente saiba que, evidentemente, sendo dispensado o empregado, ele vai ter lá os direitos, as verbas rescisórias e tudo. Só que quem garante que aquele empregador vai pagar isso? Porque falaram que é caso de fato do príncipe, um entusiasta do direito do trabalho falou na mídia que é fato do príncipe, que não precisa pagar numa coletiva, sabe? Gente, precisa pagar. Eu que não sou da área, quando ouvi isso daí, já achei um absurdo. Imagina vocês. Nossa, fiquei enlouquecida. Gente, eu posso fazer um contraponto aí? Eu tenho bastante... Por favor. Eu tenho bastante empresas aí, e salvo engano, vocês com certeza especialistas vão saber mais do que eu, mas salvo engano, o texto da MP, quando ele veio tratando apenas de acordo coletivo. Apenas o acordo coletivo era competente para flexibilizar a jornada e flexibilizar o salário. E claro que a gente sabe que nenhum sindicato iria fazer isso, por quê? Porque primeiro o sindicato, contextualizando, ele perdeu a contribuição sindical, ou seja, ele deixou de oferir grande parte daquele faturamento que ele tinha anteriormente com a reforma trabalhista, ele deixou, foi extinto. Então, o sindicato ficou fraco. Segundo ponto, ele não iria editar uma norma prejudicial aos seus funcionários a troco de nada. Então, ali nesse primeiro momento, houve uma regra que não era aplicável. Por quê? Porque ninguém ia fazer. O sindicato tem que tutelar. Ele tutelaria os interesses do funcionário e não editaria essa regra. Daí parece, bem, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas chegou no Supremo, e o Supremo chancelou essa questão do acordo individual. O acordo individual sendo competente também, sendo aceito, né, para flexibilizar jornada e redução de salário. E daí choveu redução de jornada e choveu redução de salário. Desse jeito que vocês comentaram que é retocável. Eu também entendo que, na prática, o funcionário, via de regra, ele é hipossuficiente e fácil ao empregador. Exceto, por exemplo, nessa questão agora, sei lá, um engenheiro que tem uma maior instrução, que tem um maior salário, aí ele pode, às vezes, pela importância que ele tem na empresa, ele acaba sendo essencial e consegue bater de frente ali com o empregador. Mas do resto, via de regra, uma pessoa da linha de produção jamais conseguiria bater de frente, porque realmente ele é mais um e o empregador apenas demite, como a doutora Esther comentou, apenas demite, substitui, porque hoje todo mundo quer emprego, substitui e acabou, resolveu o problema. Só que aí, eu quis contextualizar dessa maneira porque a gente tem duas hipóteses, duas situações que elas precisam ser tuteladas. Primeiro, uma situação de extrema normalidade, ou seja, uma pandemia que, além da questão da saúde, vai ter reflexo econômico, fato, e os direitos sociais do trabalho. Como que se, então, resolveria isso daí? Claro que hoje estourou a corda para o lado mais fraco, que é o lado do trabalhador. Mas, se não essa, qual seria, então, a opinião dos doutores? Olha, eu, como
uma advogada um pouco mais conservadora e estudei constitucional na faculdade, porque eu acho que tem uma galera aí, né, que está fazendo essas MPs que não estudou, né? Muito me preocupa flexibilizar o salário por meio de acordo individual, até porque a Constituição Federal ela é clara, o salário ele é irredutível, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. O sindicato, ele existe o quê? Para preservar os direitos dos empregados. Por quê? Porque ele é hipossuficiente. Eu não vejo com bons olhos essa redução de salário e nem a suspensão do contrato, e muito menos o que lá na MP, eu acho que foi a 927, me corrijam se eu estou errada, que era uma suspensão do contrato para qualificação, né? Que logo foi revogado. Caiu. Uhum. Eu caí? Não, MP. Caiu essa, para treinamento 927, caiu. Desculpa. E não gosto disso, entendo que nós estamos num momento de crise social e econômica e política muito grave, entendo qual foi o objetivo da MP, de preservação do emprego e da renda, porém, muito me preocupa o que vai acontecer depois, porque eu entendo que é inconstitucional. E nós podemos, mais tarde, ter uma declaração nesse sentido e como vai ficar o empregador que agiu dentro da MP, porque a MP está válida, gente. Me preocupa mais tarde o que vai acontecer com esse empregador de ter aplicado algo que pode vir a ser declarado inconstitucional. Entendeu, Ramiro, mais ou menos minha preocupação? Entendi. Eu entendi todo o seu ponto de vista. O que a gente ia fazer? Foi com boa vontade, né? É isso que você está falando. O que ia fazer? Foi com boa vontade, mas eu acho que isso daí não vai dar muito certo, não, gente. Na verdade, eu queria a opinião de vocês, porque eu também, eu não sou da área, como eu falei para vocês, eu não entendo, mas eu vejo, chegou para mim esses problemas dos empregadores, e eu vi o contexto que se encontrava. Primeiro, direito social, eu não sei, claro, na área de vocês, mas eu sei que direito do trabalho é consagrado lá nos direitos sociais da Constituição, também entendido como cláusula pétrea. Agora, se eu vou flexibilizar um direito social consagrado na Constituição por MP, quer dizer que daqui a pouco o direito à vida também pode. Quer dizer que daqui a pouco o direito à saúde também pode. Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa por MP. Assim, isso daí é no campo do nosso juridiquês, né? Acho que a audiência nem está interessada muito em saber disso, mas eu gostaria de entender. Nossa, eles estão super interagindo. Manda beijo, tem muita gente assistindo vocês. Manda um beijo pro pessoal, gente. Beijo a todos. A gente não consegue saber quem é, mas um beijo a todos. Né? Tem muita gente. Mas ótimo seu levantamento, Ramiro. Excelente. Essas edições de MP e o que quer que seja, é realmente a abertura da caixa de Pandora. Porque eles saem dizendo um monte de coisa, aí vai que lá na frente é inconstitucional, e aí? Olha o tanto de coisa que aconteceu. Mas eu não estou visando só o empregado, tá? Eu estou preocupada com o empregador, porque ele está aplicando uma diretriz que está vigente. Daqui a pouco, declara isso inconstitucional. O que aconteceu com o empregador, gente? Vai ter que pagar tudo que ficou faltando. Por isso, empresas precisam de um bom contador nesse momento, porque tudo está mudando toda hora. O Ramiro vai contar para a gente as últimas novidades aqui do direito tributário, né? E vocês precisam de um bom advogado para acompanhar todas essas mudanças. Ramiro, teve muita inovação na área tributária? Eu compartilho do drama aí do pessoal do direito do trabalho, porque, em regra, foi as duas áreas que mais sofreram impactos. Por quê? O emprego ele está diretamente relacionado com o direito do trabalho, ou seja, efetivamente é o gasto principal da empresa, e o secundário são os tributos. E efetivamente teve uma edição recorde. Direito tributário já tem uma edição recorde de lei comparada às outras áreas, mas efetivamente neste curto período foi absurdo. Foi suspensão de tributo, foi desoneração, foi MP para tentar flexibilizar até questões de acordo para pagamento de tributo. Então,
teve muita novidade no direito tributário e por isso que nessa pandemia os advogados não tiveram um segundo de sono, né? Tanto o direito do trabalho quanto o direito tributário, a gente dormia, vinha o push do Senado, que a maioria dos nós advogados somos cadastrados lá, cantando uma nova LP, uma publicação. E a lágrima caindo quando saiu o push? A lágrima assim, sai o push, você abre, já na cama, lendo o texto da lei e fala, vai ter problema, vai ter problema, vai ter problema, vai ter problema, né? Ou você imaginou no dia anterior, caiu por terra, e aí vamos de novo começar a estudar para poder ver o que vai acontecer, né? O estudo nosso é diário. Diário, não tem jeito. Não tem jeito. E ainda somado com essa instabilidade política que nós vivemos, eu acredito que ainda influencia mais na publicação de novas normas, porque em uma situação, em um carro estável, um carro que tem instabilidade, você sempre fica lá mudando o volante, né? Agora um carro que é estável, você deixa o volante parado e ele vai. Mesma forma eu interpreto um país. Um país que está instável, ele começa a editar a norma para ver se ele volta para o eixo. A mesma coisa, se o nosso país estivesse em ordem, não haveria tanta edição de normas assim, né? Sim. E continua, por favor, porque eu sei que teve mais. Só para salientar aí no direito tributário, as novidades que nós tivemos, tanto para pessoa física quanto para jurídica, né? Pessoa física, todos nós que vamos declarar imposto de renda, que seria em abril, ficou agora para o dia 30 de junho, né? 30 de junho foi postergado aí a obrigação tributária da declaração do imposto de renda. Sem prejuízo também, tem um negócio muito legal que eu acredito que a gente tem que elogiar também, as coisas são elogiáveis, né? Foi oportunizado nessa declaração do imposto de renda para que o contribuinte faça uma doação. Ele pode doar até 6% daquele imposto de renda, no próprio programinha da Receita Federal. Ele pode escolher a organização que ele quer doar aquele tributo, que ele pagaria para o Estado, ele vai lá e direciona direto para aquela entidade que é da sua região, do seu estado, ou entidade mesmo que ele pretende ajudar. Há algumas entidades vinculadas lá na Receita Federal e o contribuinte consegue fazer isso, né? Como no nosso país a gente sente que o dinheiro público, os impostos não são devidamente aplicados, essa medida faz com que a gente sinta que parte do nosso imposto, que deveria ir para a mão dos governantes, já vai direto para uma ONG ou uma entidade de assistência que estabelece algum serviço essencial e está vinculada ao governo. Sim, a gente só tem que fiscalizar se o crédito vai ocorrer mesmo, né? Porque é capaz de... Mas com certeza eles vão levantar a mão se não receber. Doutor Geni Carlos, nós estamos passando aí por um momento, na verdade, mundial, né? Falando uma luta contra o racismo, tendo em vista o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que teve umas declarações infelizes mesmo, e inclusive eu até postei no meu Facebook que ele estava de parabéns pela palhaçada dele, né? Fala um pouquinho de racismo para mim, inafiançável, imprescritível, e aí? Maravilha, doutora. Passamos aí por uma questão mundial realmente, né, que explodiu aí recentemente, mas lembrando que as questões de racismo, né, os crimes contra a honra em geral, na sua inteira totalidade, eles sempre estiveram em evidência, eles sempre foram foco em todas as mídias sempre, né? Recentemente aqui tivemos aí alguns casos lamentáveis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O crime de racismo é algo assim nefasto, né? Acompanhei também as declarações deste cidadão aí que você apontou, realmente uma fala infeliz dele, mas enfim, isso porque é dirigente de uma frente aí de movimento negro, né? Mas, enfim, vamos lá. E ainda falou mal dos macumbeiros. Pois é, um fatídico, infelizmente.
Vamos deixar que a seleção natural resolva a questão dele. O crime de racismo, ele é um crime tão importante que ele tem lei específica para isso, né? É considerado aí legislação extravagante, tecnicamente dizendo, no conceito penal, lá da Lei 7.716 de 89, né? Ele o racismo ele é uma questão tão grave, mas tão grave, que todos os crimes ali descritos têm pena de reclusão. Todos. Não tem nenhum crime ali que tenha pena de detenção. Ou seja, pena de reclusão, o indivíduo condenado pode, desde o início, cumprir em regime fechado. Regime inicial fechado. Porque as condutas ali são tão nefastas e abomináveis que o legislador tomou o cuidado para isso, né? Racismo nada mais é que uma forma de pensamento, né, que teoriza o respeito da existência das pessoas divididas em raça, em relação ao seu credo, as suas características somáticas naquilo que ela representa. A partir dessa separação que as pessoas fazem, essa separação inteligível, né, apregou ali um sentimento de superioridade de uns sobre os outros. E aí aumenta aí a autenticação de preconceito e discriminação, né? É um crime extremamente bárbaro e nefasto, né? Onde eu já disse. É um crime que tem o seu bem jurídico, ele protege a dignidade da pessoa humana, né? O que está sendo protegido ali é a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque o crime de racismo, tecnicamente, ele vai ofender toda uma coletividade. Muito embora possa acontecer com pessoa específica, ele nos traz a condição de um crime cometido contra toda uma coletividade, contra negros, brancos, religiosos, de estrangeiros ou de regiões diversas do mesmo país. Doutor, enfim, desculpa te cortar. Pois não. Repete pausadamente para mim contra quem pode incorrer o racismo. Você falou contra? Pois bem, o crime de racismo, né, ele é resultante de preconceito, né, ou discriminação contra todas, né, raça, etnia, religião, procedência de nacionalidade, né? Isso é o que a lei diz. Antes era só a cor da pessoa, a raça. Depois de um certo tempo, acho que em 2002, salvo o melhor juízo, veio o entendimento de que a ofensa contra religiões também e contra a nacionalidade daquele grupo ou pessoa também. Hoje também é aceito contra a opção sexual das pessoas. Então, você ofender ali quem seja gay, homossexual, alguma coisa assim, fazer qualquer tipo de discriminação também cai em crime de racismo, né? É um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, pouco importa se a vítima quer ou não, pouco importa se existe ali alguma condição especial ou não. O Ministério Público é o titular da ação penal e certamente ele o fará. Daí uma coisa que o Ministério Público gosta, é de enfiar a ação nos caras. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Lembrando que, como eu bem disse, o racismo não é de hoje, né? A gente enfrenta ele há muito tempo. Não só esses casos de agora, exemplo, o dos Estados Unidos. Recentemente, aqui em Alphaville, teve lá uma questão com um policial. Nós temos aí casos antigos na mídia, exemplo, o caso no esporte, o caso do goleiro Aranha, o caso do zagueiro o Paulão, o caso do Daniel Alves, que jogaram a banana no campo, ele foi lá e comeu, enfim, em uma sátira. Temos aí o caso da Thaís Araújo, a Maju, a mulher lá da Rede Globo. Nós temos também o do William Vac, né? Nós temos um caso de uma colega, recentemente, no ano passado, de uma colega advogada que se recusou a pegar um táxi porque o motorista ele era negro. Olha que coisa absurda. É uma colega advogada, uma pessoa que a gente tem ali, que a gente sabe que tem ali uma instrução, né? E nas suas declarações ela disse, eu sou racista mesmo. Isso foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso foi recente, em dezembro agora de 2019. Caso lamentável, né? Então, assim,
crime de racismo, como bem sabemos também, ele é imprescritível e inafiançável. Uma vez preso, a pessoa ficará presa em toda a sua instrução criminal e processual. Sairá em caso de uma peça de liberdade, um exemplo, um habeas corpus, né? Mas tecnicamente não sai em liberdade por fiança, se for o caso, o que difere aí um pouco também da injúria racial, que é um outro crime, esse já mais levado aos crimes contra a honra. Então, você que nos assiste, que sabe de alguém ou que foi vítima deste crime, seja 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, não importa, entendeu? É um crime imprescritível que você pode buscar a responsabilização penal deste indivíduo, junto ao Ministério Público, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil, né, de algum prejuízo à sua imagem, à sua honra que você tiver tido. Sim, doutor. E fala para mim um pouquinho de injúria racial. Diferencia injúria racial de racismo, por favor. Injúria racial. Injúria racial também é uma outra questão horrenda, né, na sociedade humana em geral. E nesses tempos de pandemia, esses tipos de crimes só aumentaram, né? As pessoas em casa, estressadas já, tantos dias em casa, e aí as ofensas na internet são comuns, né? As brigas aí em grupos de WhatsApp, enfim, né? Internet para essas coisas é ótimo. A injúria racial, disposto lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ele vai dizer que injuriar alguém ofendendo-lhe a sua dignidade ou decoro é crime. É crime. Sendo injúria racial, quando você usa de ofensas para fazer referências à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou até mesmo portadores de deficiência. A injúria racial ela vai um pouquinho além no seu texto normativo do que diz o crime de racismo em si, né? É um crime que tem pena também de reclusão por sua gravidade, né? É uma reclusão de 1 a 3 anos sem prejuízo da multa. Nos crimes de racismo, são inúmeros os crimes que vão de diferenciar as penas, mas todas elas são de reclusão. Tecnicamente, a diferença entre os dois crimes, né, é assim: o crime de racismo, quando previsto em lei própria, ele ocorre quando existe ofensas, né, pelo autor que atinge toda uma coletividade, um número indeterminado de pessoas, ou seja, exemplo de um crime de racismo. Eu deixo de contratar alguém para trabalhar na minha empresa porque ele é negro, porque ela é branca, porque a mulher está grávida, eu não quero que ela trabalhe no meu escritório, eu não quero que aquela pessoa trabalhe comigo porque é homossexual. Muito embora eu tenha ofendido aquela pessoa, eu consigo entender que ele não quer nenhum negro junto a você, ele não quer nenhuma mulher grávida, ele não quer nenhum macumbeiro que seja, enfim. Muito embora ele esteja ofendendo uma pessoa específica, mas ele está ali ofendendo uma coletividade. Por quê? Porque ele está se referindo à raça. Pois não. Doutor, Pode falar, Juan. Desculpa lhe cortar, mas um detalhe processual que minha área não é a criminalista, mas eu imagino a dificuldade da prova, no caso de injúria racial. Vamos imaginar, exato. Mercado Joãozinho tinha 2 brancos e um negro. Aí vamos imaginar que no fundo do coração do empregador, o cara é preconceituoso, o cara não quer contratar nenhum negro. Mas eu acho que fica tão complicado você desenvolver essa prova, você conseguir provar que o empregador, ele quis o empregador pode falar que ele quis o branco porque, vamos dizer assim, ele tem uma maior aptidão profissional. Sim, ou se desempenhou melhor numa entrevista. É tão ruim porque nós temos o tipo penal da injúria racial e, ao mesmo tempo, em algumas situações é tão difícil de provar, Esther, hein, doutor? Essa questão dos empregadores de um cara discriminado, um negro, ou seja lá pela credo, religião, enfim.
ele vai ser discriminado por isso. E Sim. como na esfera penal a gente conseguiu uma prova assim, ó, contundente para falar assim, não, de fato era isso. Então... Pelo que eu vejo é assim, só quando você tem uma prova, vamos lá. O Sim, excelente. Joãozinho Sim. tem uma assistente do RH que é negra, representa a sua causa, e ali ela tem a lista de candidatos, e ali ela observa que o empregador falou para ela, não vou contratar, enfim, xingam alguma pessoa devido ao seu credo, religião ou raça. Aí fica mais fácil, mas puramente, sem nenhuma prova testemunhal, fica muito subjetivo, infelizmente, né, doutor? Sim, evidente, né? Excelente. Mais um ponto excelente que ponto. me perguntaram essa semana e falaram, doutora, toda vez que algum colega meu, eu já vi vários casos, que vão à delegacia para fazer uma denúncia acerca do tipo penal racismo, o fato, ele é entabulado no boletim como injúria. Responde as duas perguntas de uma vez. Maravilha, né? Excelentes pontos, né? Realmente, o elemento probatório para uma questão dessa é extremamente difícil. Só que o ser humano, ele erra, e erra demais, né? Os empregadores, língua grande, né, erram bastante. Eu conheço meia dúzia, né, que fazem isso. Contrata só gente de aparência... errando, Só contrata gente de aparência mediana, né? Não gosto de determinada classe, não gosto disso e aquilo. Todavia, os elementos de prova para isso é muito difícil. Então, infelizmente, a gente tem que aguardar que ele cometa um erro e que tenha uma testemunha e que ela tenha coragem de testemunhar e falar, não, ele realmente falou isso, isso e isso. Ou buscar aí mensagens de WhatsApp, né? Enfim, buscar os elementos de provas necessários. É muito difícil, mas as pessoas erram, o empregador erra e uma hora ou outra ele vai ser pego. Em relação à capitulação penal na delegacia... Que bom, doutor, que bom. É normal esse tipo de coisa, né? Porque, assim, o delegado de polícia, né, que é o presidente ali do inquérito policial, ele tem um entendimento. Depois que ele encerra esse inquérito, ele manda para o promotor de justiça para ele oferecer a denúncia se ele achar viável ou não. O promotor, ele pode ter outro entendimento. Aquilo que o delegado intitulou como injúria racial, o promotor ele pode entender como racismo e vice-versa. Quando o promotor oferece a denúncia, se for o caso, né, o juiz pode entender outra coisa. Narrou-se os fatos e o juiz entendeu outra. Isso chama-se mutatio libelli. Narrou-se uma situação e o promotor capitulou de forma diferente. É outra coisa. Isso é emendatio libelli. Entendeu? Então, assim, é por isso que todos nós temos ali igualdade, paridade de armas, digamos assim, que não existe diferenciação entre advogado, delegado, promotor ou juiz. Cada um pensa de uma forma. Então, mesmo que ela foi na delegacia e contou lá o caso, fez o boletim de ocorrência e o delegado capitulou como injúria, fique em paz, né? Espera acabar o inquérito, né? Desde já eu indico que contrate um profissional da área para que acompanhe este inquérito, para que ele faça alguma observação ali, que muito embora dizem que não existe a ampla defesa em inquérito policial, mas ela existe sim, cabe à parte fazer isso, o advogado pode fazer, se o promotor faz, o advogado também pode fazer. Muito embora a ação ela seja pública e incondicional, o advogado ele pode agir como assistente de acusação, nada impede, né? Enfim, então, voltando ao assunto da diferenciação entre os tipos penais, o crime de racismo, ele fica neste âmbito, né, dentre uma coletividade. A injúria real, ela já vai especificamente para aquela pessoa. É o que mais acontece, principalmente nas mídias sociais, né? Essa mulher é isso, essa mulher é negra, essa mulher é branca, ela é macumbeira, ela é isso, ela é aquilo, né? Se a pessoa se sente ofendida, aqui, como eu disse lá atrás, o bem jurídico protegido do racismo é a dignidade da pessoa humana.
O bem jurídico protegido na injúria racial é a honra subjetiva daquela pessoa, é o que ela pensa dela mesma, é o que ela acha dela mesma. Até porque esse tipo de crime deixa a pessoa numa situação psicológica muito ruim. Muito ruim. Ela perde todo o equilíbrio. Você ofender a honra de uma pessoa a ponto dela se sentir ofendida e começar a pensar, poxa, se ele tem razão, eu sou incompetente porque eu sou negra, eu sou incompetente porque eu sou da religião A, B ou C, eu sou isso e aquilo porque eu sou estrangeiro, enfim. A pessoa comete... Porque eu sou mulher, né? Eu recebo menos, eu trabalho mais porque ele acha que eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, é a pessoa certa, é a pessoa... o agente delitivo, ele age em pessoa específica. Por isso que o bem jurídico protegido ali é a honra subjetiva daquela pessoa. A ação penal... ela é mediante representação também diferente do racismo. Pois não, doutor? Tira uma dúvida para mim, que nessa questão que envolve esses crimes, tem uma questão prática que para mim é muito importante. Quando eu comecei a carreira, eu atuava no escritório, estagiário de escritório que fazia convênio com a defensoria. E via de regra, vinha aquele padrão da defensoria que é divórcio, guarda e agressão. Ou seja, a mulher já vinha, terminava o relacionamento de uma agressão, tinha lá os filhos, divórcio, tudo aquilo que infelizmente no nosso país é corriqueiro. Certo. E ali naquele escritório eu tinha um padrão que era, o escritório ficava em Freire da Rocha, mas eu mandava a mulher para a delegacia de Francisco Morato, porque lá havia uma delegacia da mulher. E ali sim ela fazia o boletim de ocorrência e já saía com uma medida restritiva. Ou seja, ela já ia para fazer o exame, tudo certinho. As delegacias especializadas, a gente verifica que tem um andamento melhor, eles tocam melhor aquela situação. Isso também ocorre com o crime de racismo? Eu sei que ocorre com cybercrimes. Tem uma delegacia em São Paulo que trabalha com cybercrimes e também funciona muito bem. Existe isso com a questão do racismo? Muito boa a pergunta, o doutor, né? Tecnicamente falando, né, vias de regra, não tem essa, não deveria haver essa preocupação em você registrar um boletim em uma delegacia específica ou não. Até porque o sistema da Polícia Civil ele é único, né? É um sistema só. Se eu estou aqui, eu consigo puxar delitos de alguém de um outro estado, né? Eu no Maranhão, que sou natural de lá, eu consigo puxar diligências aqui de São Paulo, né? Então não deveria haver essa questão, né? Mas por questões de políticas criminais e para centralizar certos delitos em uma delegacia só, fizeram aí as delegacias especializadas, né? Para os crimes contra a honra, tecnicamente não. Até porque essas ocorrências elas podem ser feitas via eletrônica, né? No site da própria Polícia Civil, né? Então, assim, exemplo que você contou aí, agressão contra a mulher, tem a delegacia especializada da mulher. Em casos em que a mulher não tem ali próximo, ela pode ir em qualquer delegacia. Vai acontecer duas coisas. Ou o delegado ali presente registra aquele boletim e no dia seguinte remete à delegacia especializada sem haver a necessidade de haver o deslocamento dessa vítima que já está ali abalada, que já está ali transtornada, você virar para ele e falar, não vou fazer aqui, vá no endereço tal. Olha o absurdo. Entendeu? Então, o delegado da polícia em geral, ele pode fazer ali na delegacia dele. Ou o que ele pode fazer, que se faz muito em São Paulo, pelo menos aqui na capital se faz muito, o delegado designa uma viatura, pega aquela vítima e fala, leve ela até lá. Ou seja, Estado, promove que o Estado também, a viatura de polícia, leve aquela vítima. E não fale, vá você por meios próprios no endereço tal. Às vezes ela nem sabe onde é longe, a beça, entendeu? E ela já está ali debilitada, enfim. Não deveria ser assim.
Em relação aos crimes contra a honra, este tipo de ocorrência pode ser feita via eletrônica. Renata, diga. Tem a voz maravilhosa. Isso, eu queria tirar uma dúvida. A gente sabe que no Brasil, as pessoas, culturalmente, né, têm o hábito de colocar apelido nas pessoas, né? E tem essa questão de chamar de negão, de preto, né? Que a gente já sabe como que muitas vezes são chamadas. Quando é que esse tipo de chamamento é uma ofensa? E outra coisa, qual que é a diferença do que acontece no Brasil com relação aos crimes de racismo, a movimentação do povo, que a gente vê que se manifesta, mas que, por exemplo, qual é a diferença, como nos Estados Unidos, que é aquela comoção gigantesca, as pessoas realmente vão para a rua, as pessoas querem os direitos, como diferenciar isso? Maravilha. Acredito que para o primeiro questionamento eu posso responder sem problema algum. Os demais acredito que seja uma opinião pessoal que aí eu divido com todos os colegas. Muito bem. Os xingamentos e apelidos. Até quando isso é permitido ou não? Ô, doutora, estaríamos diante aí, tecnicamente, a depender do caso, de 2 crimes, né? Difamação ou injúria. Ok, difamação é você ofender a honra a honra objetiva de alguém. Ou seja, é o que a sociedade acha daquela pessoa. Exemplo, eu estou num grupo de WhatsApp, junto com outros colegas, e chamo a doutora Esther de macumbeira. Ah, sua macumbeira é isso e aquilo. Talvez para ela não se sinta ofendida. Os demais acham. E aí começam a olhar ela com outros olhos. Ou seja, da minha conduta que gerou uma vergonha social para ela, ou seja, seria a honra objetiva dela. Outra coisa é a honra subjetiva. Ela mesma se sente ofendida. Ah, não, eu não gostei do que você disse. Lembrando que os crimes contra a honra são de ação personalíssima, salvo se for, se a pessoa falecer, que aí o CAD, como a gente chama, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode ali buscar a reparação pela honra de seu familiar. Ou seja, tendo ali um grau de amizade, as pessoas chamam, negão isso, negão aquilo, isso ou aquilo. Se as pessoas têm liberdade para isso, não haverá um problema algum. Tudo vai depender do momento em que aquela pessoa se ofende. De difamação, que é a honra objetiva, é aquilo que um determinado grupo de pessoas acha sobre ela. Na injúria, é a honra subjetiva, é aquilo que ela acha dela mesma. Exemplo, eu chego para um colega e diz, o seu branquelo azedo, que você é esse e aquilo. Ele chega em casa, olha no espelho, poxa, eu sou zoado mesmo. Que isso, ele me ofendeu. Para outras pessoas, pode ser uma brincadeira, um apelido, mas ele se sentiu ofendido. Então, tudo vai depender se aquela vítima se sentiu ofendida. Se eu ofendi você, a doutora Esther não tem que se envolver, o doutor Ramiro não tem que se envolver. É a honra sua própria, é o que você acha. Aí, se você vê que a sociedade começa a te tratar diferente por uma fala minha, o que a honra objetiva fez, aí sim você pode buscar a sua reparação. Em relação aos acontecimentos entre Brasil e estrangeiro, eu tenho, para mim, exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos, o povo americano é extremamente patriota ao extremo. Eles defendem, de fato, a bandeira. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com um americano, ou europeu em geral, eles defendem muito as suas bandeiras, as suas questões ali nacionais e municipais. Então, assim, os atos lá são muito fortes, são muito grandes, porque realmente eles fazem acontecer. Não com a questão do quebra-quebra das empresas, as coisas lá que eles fazem, não, isso é revoltante aqui em qualquer lugar do mundo. Mas lá nos Estados Unidos, exemplo, o que eles estão fazendo agora, ou seja, há quantos dias eles estão nos mesmos pontos de manifestação? Há dias. No Brasil, isso não acontece com frequência. É 1 ou 2 dias, é um domingo ou outro, é uma ação ou outra, de grupos pequenos, e olhe lá. Então, assim, a meu ver, né, respeito opiniões em contrário,
seria a questão do patriotismo, você amar realmente o seu país, você amar realmente o seu povo e tentar buscar a melhoria que você acha viável, evidentemente, dentro da sua manifestação sensata, clara, sem qualquer tipo de agressão em nenhuma das partes. Doutor, querem comentar sobre o tema? Deixa eu dar um palpite aí, porque quando eu entro nessas questões de direito e contexto histórico, eu não me aguento. A gente tem que levar em consideração também que nos Estados Unidos há ainda um racismo enorme. Havia ônibus com assento separado, bebedouro bebedouro separado para negros, para brancos, aquela tribo, né? Não sei se é tribo, seita, aquela Ku Klux Klan, né? Usava um turbante branco, um absurdo, né? A famosa época do apartheid também, né? Daí a gente tem o Malcolm X, né? Malcolm X, que abriu, né, ali essa luta pelos direitos do negro. E, então eu acho que, em razão dessa opressão tão forte que havia, sim, lá, o negro luta tanto. Aqui a gente já... não que lá não tinha a escravidão, né? Mas aqui a gente também sofreu muito com isso, e eu acho que pela disseminação de raças e tribos, tudo ser muito, muito espalhado, poucas pessoas de muitos lugares, há esse... Não sei, eu vou falar, esse eco não é uma coisa tão forte quanto é lá. Há uma dissipação, sei lá, não há um canto uníssono, né? Ali eu vejo que realmente há uma força grande, e eu atribuo isso a esse contexto. Perdão. Jenny, tira uma dúvida para mim. A gente está em rede social e eu tive o desprazer de ver numa rede social de um humorista que eu admiro bastante, uma influência dos Estados Unidos, brasileira, só que dos Estados Unidos, falando sobre essa questão do negro e tal. E ela falou que, assim, eu fico com um peso na consciência de reproduzir a ideia dela. Mas o que ela falou foi basicamente assim: é natural que as pessoas, na visão dela, é natural haver o aspas racismo. Olha o absurdo. É natural haver o racismo porque a maioria dos crimes são cometidos por negros. Olha o absurdo. Juro por Deus. Falou isso. E graças a Deus a conta dela foi excluída do Instagram. Mas ela falou isso e depois falou que se ela estiver no parque, ela ainda indagou o público dela. Se vocês estão no parque e vem vindo um negro ou vem vindo um branco de terno, vocês vão ficar com medo. É natural você ter medo, porque outro absurdo. Assim, a fala dela é tremenda. São vários crimes ali. Ela fala assim, porque o negro, ele tem estilo de ladrão ou de criminoso. Ela fala assim, ele tem trejeitos de criminoso. Daí na minha cabeça eu já penso, que criminoso tem trejeitos? Bota o assassino da Luz Vermelha e o Aécio Neves ou a Richthofen lá. Quais são os trejeitos em comum deles, né? Mas exatamente. O absurdo da fala dela foi esse, assim, foi coisa assim, de realmente estar na cadeia. Mas assim, a fala dela, ela foi banida do Instagram e tudo mais. E eu queria saber, nesse caso, então, quando ela atribui a raça e não isolando a um indivíduo, ali a gente está falando do crime de racismo. Por mais que minha opinião, por mais que seja uma manifestação em rede social, e com todos esses comentários que eu não vou falar que foi infeliz, eu vou falar que foi criminoso, porque infeliz, eu acho que é você, sei lá, postar alguma coisa de avião e cair no avião no dia. Então isso eu acho que é infelicidade. Agora, quando você trata de uma situação tão grave, tão delicada como essa, eu acho que ali já é crime, um discurso criminoso. Então, nesse caso, o discurso criminoso dela se enquadraria ali na injúria, no racismo e não na injúria, né? Exatamente, nossa, infeliz é pouco, né? Nós estamos num momento, gente, de absurdos, né? Dos absurdos, né? Não sei, eu tô em casa.
Diga, doutora. Fala, doutora. Eu verifiquei aqui que a blogueira que disse aí essa infelicidade, o nome dela é Luísa Nunes Brasil. Isso aí. Ela realmente foi excluída. Pois é. E ela disse que o racismo é natural e instintivo. Mas ela é blogueira do Enquanto os quê? crimes forem cometidos por pessoas... Eu não conheço. Não, Ela surgiu aí. Ela surgiu. disse assim, ó, racismo Qual vai que é o nome, existir Renata? Fala que eu enquanto vou a maior Lamentável. quantidade de crimes for cometida por pessoas negras. O nome dela é Luísa Nunes Nunes Brasil? Brasil. Deixa eu ver se essa menina sai. Eu vou falar para você. A frase dela é criminosa, não é infeliz, é criminosa e medonha. Então vamos lá. Para responder o seu questionamento, né? Desde já eu peço a ajuda da minha colega doutora Esther, que sempre me ajuda aí na leitura do tipo incriminador. Doutora, peço gentilmente que você abra aí a lei do racismo, 7.716, salvo o melhor juízo, né? O artigo 20, né? Então, assim, Ramiro, estamos aí, né? Eu acredito que ela deva vir dos tempos remotos, porque ela retrata o que nós chamamos do lombrosiano. Cesare Lombroso, ele tinha a teoria que dizia que o bandido ele tem rosto, né? Que o bandido ele tem cara, ele tem os trejeitos. Eu acredito que ela deva ser familiar dele, alguma coisa assim. Eu vou ler, tá? Leia, doutora, por favor. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pois bem, esse é o tipo penal que ela incorre, né? Então, assim, ela ter estapafúrdia de falar algo dessa natureza, estamos diante de uma pessoa que entende, que aceita a teoria de Cesare Lombroso, da escola clássica de direito penal lá atrás, ó. E aí estamos também diante de uma intolerante, racista e ignorante. Porque falar algo dessa natureza, os negros são a maioria que cometem crime, os negros, de longe, se você vê um branco e um negro, se ela me vê na rua, assim, dessa forma, acredito que ela viria para cima de mim, não sei, né? Agora, se eu tiver de bermuda e boné, ela vai sentir medo, porque eu sou negro? Olha que intolerante, olha que ignorante. Este crime dela é um crime, sim, de racismo, a meu juízo, do artigo 20, e é um crime imprescritível. Ela cometeu isso recentemente, digamos que fosse lá atrás, não importa. E se a conta do Instagram dela foi acessada, foi inativa, né? Alguém ali tirou um print, alguma coisa, e tem essas provas. Certamente algum movimento negro aí, alguma coisa, vai entrar com uma ação contra ela, e ela vai ter problemas seríssimos contra isso. E tendo em vista que o crime é cometido por meios de fácil divulgação, a sua pena será aumentada. Ela terá um problema seríssimo contra isso. Nós temos aqui muitos assuntos ainda para falar, mas eu preciso fazer outras perguntinhas para vocês, tá bom? Embora esse assunto seja muito pertinente e a gente se empolgue, eu preciso fazer uma pergunta aqui para a doutora Renata. Doutora, me fala uma coisa. Nós estamos nesse período aí, todo mundo trabalhando home office e tal, e como é que a gente vai controlar a jornada desses funcionários, hein? Porque eu acho que a gente está trabalhando mais em casa do que no escritório, né? Imagino que os demais também, doutora. Como é que fica? Isso é verdade, viu? O controle de jornada home office é complicado, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tenta... tem aí os softwares, os aplicativos, né? Que controlam o horário de trabalho, né? Mas, evidentemente, isso não quer dizer que o empregado está o tempo todo disponível, né? Aquele período comercial não quer dizer que ele esteja ali o tempo todo. Há outras possibilidades de se controlar a jornada, dependendo do tipo de acordo que foi feito, né? Que pode ser por produção, né? A entrega do trabalho num determinado período pode ser considerado um controle de jornada, né?
E do mesmo modo, existe não existe o cartão digamos, cartão de ponto, né? Existe aquele controle feito através dos acessos e da entrega do trabalho efetivamente, né? Nós estamos todos com um horário meio bagunçado. Por exemplo, veja, nós 5 estamos num sábado, que não é usual. Nós estaríamos o quê? Fazendo alguma coisa por aí, né? A gente está aqui numa live discutindo atualidades. Está todo mundo com o horário bagunçado. E fica chamando o empregado no WhatsApp, fora do horário de trabalho e tal. Como é que fica? Pode ser considerado hora extra, dependendo do tipo de acordo, né? O funcionário que ele trabalha permanentemente em home office, ele não tem direito à hora extra. O trabalho dele já geralmente é feito por produção, nesse sentido. Agora, no tempo de pandemia que nós estamos agora, e por conta disso, muitos estão em home office, essas horas extras não são computadas, salvo se houver no acordo individual que houve essa questão de ter que exceder a hora e havendo, então, esse controle para que possa computar a hora extra. Sim. Juan, eu tenho uma pergunta que vai dar uma discussãozinha aqui, hein? Tá preparado? Uhum. Tá preparado? Vamos lá, mande. Covid-19 é doença do trabalho ocupacional ou não? Fala aí. Vou te dar polêmica. Bom, vamos lá. Existem várias discussões, tá? Discussões jurídicas e discussões no mundo médico também, tá? Os médicos não têm uma unanimidade sobre o assunto, tá? Mas antes de falar para vocês assim, se Covid é uma doença profissional do trabalho, é interessante falar para vocês, para todos que estão nos vendo agora, o que é doença profissional? Que lei é essa que trata? Que tinha uma lei que tem uma lei que trata a respeito de doenças do trabalho e doenças profissionais, que é a Lei 8.213 de 91, gente, que é uma lei previdenciária. E lá no artigo 20, ela define o que é doença profissional e o que é doença do trabalho. Eu vou resumir para vocês. Doença profissional é aquela doença que ela é muito intrínseca daquela atividade. Ela é muito possível que dê na atividade que o cara exerce. Um exemplo, o cara é soldador. E depois de vários anos de trabalho, ele acaba adquirindo catarata. Por quê? Por causa daquela exposição, daquela luz de solda que ele ficou por vários anos de trabalho. É da natureza da própria profissão, tá? E isso, na minha modesta opinião, Covid-19 não pode ser qualificado como uma doença profissional. E doença do trabalho, que é a mais provável que a Covid possa ser. O que é doença do trabalho? Doença do trabalho, gente, tem a ver com a condição do trabalho, tá? Vou te dar um exemplo desse mesmo soldador. Esse soldador que ele veio adquirir a catarata, ele teve uma doença profissional, que é meio que inerente da atividade dele. Mas vamos imaginar que durante 20 anos, esse cidadão, além de ele ter adquirido catarata, ele adquiriu uma hérnia de disco por carregar muitas placas de ferro. Aí é em razão do ambiente ruim de trabalho, que não deu condições ergonômicas para ele, que veio fazer com que ele tivesse uma doença do trabalho. Pois bem, gente, a Lei 8.213 fala o que é doença profissional, o que é doença do trabalho, e entra uma questão. Juan, você me falou, mas Covid é considerada doença do trabalho? Depende. Nós, estudantes de direito, inclusive o doutor Esther, minha colega de faculdade também, ficávamos loucos com os nossos professores quando nos davam essa resposta, depende. E com o passar dos anos, nós vamos entendendo do porquê desse depende. Verdade. Depende do quê, gente? Muitas áreas, o risco de você se contaminar pelo Covid-19, existe o risco possível e o risco provável. Só para vocês entenderem.
O operador de telemarketing, que ele sai de sua casa e vai trabalhar, vamos imaginar, numa empresa X, no metrô São Bento, é possível que ele adquira Covid-19 dentro do metrô? É possível. É possível que ele adquire Covid-19 durante o ambiente de trabalho por causa de um headset compartilhado? É possível. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um auxiliar de enfermagem que trabalha em um hospital, que é a linha de frente do combate à Covid-19. É possível que ele pegue a Covid-19 no transporte público? Sim. Mas é mais provável ele pegar essa Covid-19 no ambiente de trabalho? Então, o que vai distinguir essas questões, se será uma doença profissional ou não, é se ela é mais provável pegar no ambiente de trabalho. Daí eu já adianto para vocês. Profissionais da saúde, que estão na linha de frente, profissionais que estão trabalhando em laboratório, na manipulação de vacinas, enfim, tá? Esses aí são os mais prováveis de ter nexo causal. O que eu aconselho a todos que estão nos assistindo, tá? Nessas questões. Seja você empresário, seja você empregado. Pessoal, usem EPIs. Se vocês não têm EPIs, peça para os seus empregadores. Eles devem entregar para vocês os EPIs com CA válido. Aí lá vem advogado com sigla. O que é CA, gente? Um equipamento de proteção individual, ele precisa de ter um certificado de aprovação válida junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. É o Ministério do Trabalho e Emprego que dá a certificação de aprovação desse equipamento de proteção individual, tá? Você, empresário, que você não é dono de um hospital, enfim, você precisa, além de fornecer os equipamentos de proteção individual, você com certificado de aprovação, validado, você precisa também ministrar treinamento. E outra coisa, além de você ministrar treinamento quanto ao uso, você precisa ter os documentos que comprovem isso. Quais são os documentos que comprovam a entrega de EPI e quais são os EPI, treinamento, né? Quais são os documentos? Ficha de entrega de EPI, tem que ter. Que muitos empregadores eu já vi quebrando empresa, porque entrega EPIs para os seus funcionários à vontade, aí os empregados não assinam nenhuma ficha de entrega, o funcionário entra com reclamação trabalhista e o empregador não tem um papel de pão para comprovar que entregou EPI para aquele funcionário. Sim, qual que é a minha preocupação então, assim, por essa pergunta, né? Pelos reflexos desse reconhecimento. Porque o que acontece? Exato. Se for declarado, se for existente o nexo causal, esse empregado vai ter uma garantia de emprego por 12 meses? Porque o que vai definir? Eu andei ouvindo alguns médicos, peritos na Justiça do Trabalho falando sobre o assunto. Tá? Tudo vai depender. Vamos lá. Os juízes mais... uma decisão mais sensata, eu creio, é a realização de perícia em todos os casos. Advogados e colegas irão pedir indenização, muitas vezes até milionárias, por pacientes, por reclamantes que acabaram aí por contrair Covid-19. O que o perito ele vai analisar? O local de trabalho onde ele trabalhava, o risco era iminente, vamos imaginar, era um hospital. Mesmo sendo um risco iminente, o empregador ele tomou todas as precauções quanto à entrega dos equipamentos e treinamentos. E 3, se ele foi infectado pelo coronavírus, na Justiça do Trabalho, gente, não vai ser assim, peguei coronavírus, estou sarado, vou correr para a Justiça do Trabalho. Não vai ser bem assim. O que os peritos vão levar em conta? Você pegou Covid, você teve uma gripe fraca, você teve uma gripe forte, o quanto de dor que você sofreu? Você precisou fazer fisioterapia?
quanto tempo você precisou de ficar em casa? O quanto que você sofreu? Tudo isso o perito médico é que vai avaliar, gente, tá? Ah, ele precisou de fazer fisioterapia por causa da Covid. Quanto tempo ele precisou ficar fazendo fisioterapia? Ah, em razão da Covid-19, ele teve que ser entubado, ele ficou com uma cicatriz na traqueia, porque teve que ficar entubado. Ou então ele teve outras consequências em virtude da Covid. Tudo isso será avaliado pelo perito. O quanto que ele deixou de ganhar, os lucros, quanto que ele deixou de ganhar, né? Quanto que ele deixou de ganhar e quanto que ele ganhava na época, que ele estava trabalhando em plenas condições de saúde, tá? Então, assim, gente, aí você vai falar assim, Juan, você falou, Covid vai ser ou não doença profissional? Vai depender do caso. Quanto mais zeloso for o empregador na entrega de EPIs, na realização de treinamentos, e não basta só você entregar o EPI, você tem que fiscalizar o uso do EPI, né? Nós estamos vendo aí uma verdadeira guerra por uso de EPIs. Muitas vezes, muitos empregadores também, o juiz vai observar, muitos empregadores não conseguem comprar EPI porque não tem, e muitos não compram mesmo por má fé e não estão nem ligando para a saúde dos trabalhadores. Entendeu? Sim. Então, assim, uma dica para os empregadores, para os empresários: compre os EPIs certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, deem treinamentos para o seu pessoal, se documentem. Empregados, qual a dica que eu dou para vocês? Se cuidem, se cuidem. Parece clichê, mas se cuidem nas conduções, no transporte público. Cuidado, que eu estou vendo muitas vezes reportagens de reutilização de EPIs, gente. Eu sei o risco que isso causa para a saúde, porque além de advogado, eu também sou técnico de segurança do trabalho. Entendeu? Então, cuidado você que vai pegar Covid. Ah, vou fazer minha caixinha de... Vou vencer na vida, vou comprar minha casa porque tive Covid. Gente, cada caso é um caso, entendeu? O zelo do empregador perante o empregado é o que vai definir muita coisa. Sim. Tá? E você... Agora, vamos lá. Se um empregador vai rolar uma perícia médica, reclamação trabalhista, o cara pediu um absurdo de indenização, entrou com reclamação trabalhista. O perito dá uma olhada na documentação. A empresa não tem uma ficha de treinamento, a empresa não entregou uma máscara para o cidadão, a empresa não fez nenhum benefício para o cara e não tem como provar. Aí, aquilo que eu comecei a falar no início da conversa, de possível para provável, quanto mais irresponsável for o empregador, mais provável será que o empregado tenha contraído o Covid-19 no trabalho. Aí você me pergunta, mas aí tem uma questão, né? Eu ouvi um médico falando e foi muito bem colocado o que ele falou. A medicina, gente, nessa área de Covid, para dar o nexo causal, para falar que a doença ocorreu no trabalho, a medicina, gente, é a ciência das incertezas e a arte das probabilidades. Por que ele falou isso? Porque, gente, é uma probabilidade. Como é? O cara que trabalha numa UTI de um hospital de campanha, ele pode, sim, ter contraído coronavírus dentro da UTI. Mas ele pode ter contraído quando pegou enfim, quando pediu o sinal do passageiro. Ele estava no ônibus e apertou no botãozinho do sinal. Falando em incertezas, eu vou falar só uma coisinha para vocês. Cloroquina. Incertezas, cloroquina. Não é? Polêmico, né? Doutor Juan, eu polêmico queria fazer demais, gente. Aí fica naquele debate, né? E compraram um monte, né, doutor Ramiro? Gastamos um dinheiro público com cloroquina, hidrocloroquina, que foi o quê? Foi uma beleza, né, doutor Ramiro? Fala para mim, foi um gasto certinho? Foi certinho isso daí?
Olha, minha opinião pessoal, eu vou guardar para mim, porque senão eu vou preso. Mas Os tributos eles foram recolhidos, os tributos foram, né? Os tributos, a parte sim. boa do direito tributário é que eu estudo só a arrecadação, o direito financeiro que estuda o gasto. Então, eu estou livre de opinar nessa área. Mas doutor Juan. Essa polêmica eu acho que é uma polêmica vazia, porque tanto nós aqui quanto quem defende o medicamento não tem know-how nenhum para falar disso. Quem tem que falar disso aí são os médicos, são a OMS, não somos nós. Se outros países usaram ou usam, não sei, não vi relato de ninguém que usou isso aí, mas se estão usando, beleza, muito que bem. A maioria do que deu certo não usou, então fica nesse jogo de Fla-Flu, né? Acaba virando um Fla-Flu desnecessário, né? até porque as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, elas não são adotadas pelo nosso governo, né? Então, na verdade, a gente também pode falar que alguma coisa e eles adotarem. Porque a Organização Mundial da Saúde, eles não escutam. Ai, gente, eu achei tão engraçado o Bolsonaro falar, olha, se a OMS não parar de falar, a gente vai parar de pagar. Já não paga há 2 anos. Que vergonha. Doutor Juan, posso fazer uma pergunta? Sim, doutora, manda. Doutor Juan, para você. Pode, doutora? Puxando esse gancho aí que o senhor abordou com relação aos EPIs, né? Inclusive o reaproveitamento dos equipamentos, o senhor acredita que o empregado ele pode se recusar a trabalhar e eventualmente caber aí uma rescisão indireta? Que pergunta boa. Inclusive, uma cliente me procurou pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. E ela trabalhava, senhores, nada mais, nada menos do que no serviço funerário do estado de São Paulo. Não. Será que ela está exposta? E, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que se esse empregado trabalha em serviço essencial ou não. Na verdade, eu queria até fazer um pitaco aí. Minha opinião, tá, pessoal, porque eu não falo de direito do trabalho, mas se o funcionário está em zona de risco, ele é grupo de risco, eu acho que mais do que poder, ele deve pedir o afastamento, e se não der o afastamento, ele deve procurar a Justiça do Trabalho, porque primeiro a saúde, e a Justiça deve tutelar esse direito dele, né? Porque é muito fácil, assim, nós identificarmos, o cara vai se expor a isso, sendo que ele é um grupo de risco, a taxa de mortalidade é 10%, ou seja, de 10, 1 vai morrer. Olha o absurdo. Então, gente, todo mundo vai morrer. Não foi isso que falaram? Isso é inevitável. Ai, gente, eu tô muito puta com esse cenário político. Eu não sei se vocês repararam. Tô muito puta. Mas olha, doutora Renata, a pergunta foi muito boa, porque assim, eu acho se o empregado ele vem ao seu encontro, vem falar, eu não tenho equipamentos de proteção individual, estou sendo forçado a trabalhar sem equipamentos de proteção individual e sem condições dignas para eu continuar trabalhando, minha opinião, tem direito sim à rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregador ele não está cumprindo com suas obrigações contratuais. Olha, eu não vou falar o setor, enfim, mas um dos hospitais de campanha já teve um balaio de demissão. Por quê? Porque os enfermeiros não quiseram, doutora, assumir esse risco, doutora. Então, assim, e provavelmente serão futuras ações de rescisão indireta do contrato de trabalho. E vai bater na Justiça do Trabalho. Não, e já começou, entendeu? Né? Porque desde que tudo isso começou, as distribuições no Tribunal do Trabalho, 20% das reclamações trabalhistas tem relação com o Covid. Inclusive, eu não sei se o senhor já observou que quando a gente vai distribuir a ação agora, ela tem lá, dentre os assuntos, eles incluíram Covid-19, né? Que é para destacar bem o tipo de ação, porque elas estão sendo direcionadas
para que seja apreciada todas de uma vez, né? Então, já existe essa observação, né? De que realmente a demanda vai ser muito grande. Já começou, né? Haverão juízes especialistas em Covid também, né? É o que vai ter aí. Doutor Ramiro, como é que ficou o recolhimento tributário nesse período de estado de calamidade pública? Eu posso deixar de pagar os meus impostos? Na Vou cortar verdade, o seu microfone agora e vou falar que você disse sim. Cortei. na verdade, sim. Não é deixar de pagar, mas você tem o recolhimento suspenso. Quem está do regime do Simples Nacional, que a grande maioria das empresas aí do nosso país são microempresários ou empresários de pequeno porte, eles estão ali no regime do Simples Nacional. E o Simples Nacional houve um diferimento, ou seja, tanto as obrigações acessórias quanto o recolhimento das obrigações foi dado um prazo maior, um fôlego maior. Não é que você vai deixar de pagar, você só vai pagar mais à frente. Por que isso? Porque é consequência lógica da pandemia uma recessão econômica. As montadoras não produziram carro, consumidores não compraram carro, o mercado travou. Se travou, está tudo parado. Quem vai faturar? Então, realmente vai haver essa recessão econômica, fato. Isso não é de direita, não é de esquerda, é fato. Sendo fato, o governo está trabalhando para isso e deve trabalhar para isso. Esse diferimento faz sentido e foi o que foi feito. Só que, como consequência lógica, não haveria como a gente isentar, por exemplo, o imposto de renda das pessoas, uma vez que o imposto só incide se você auferir renda. Então, não é que a recessão econômica vai atingir todo mundo, vai atingir a maioria dos setores. Mas, por exemplo, fábrica de álcool em gel arrebentou. Fábrica de máscara arrebentou. Então, determinados setores Supermercado, né? Só que outros realmente vão precisar de muita ajuda. Shopping, comércio, o varejo, vai precisar de muita ajuda. E foi isso que foi feito, tá? Primeiro deram um fôlego maior. A PGFN, que realmente é o advogado do Estado que cobra o tributo, deu um fôlego de 90 dias com ajuizamento de ação, cobrança, com emissão de certidão negativa, certidão positiva com efeito negativo, para as empresas participarem de licitação. Então, houve um grande entrelaçamento de mãos de todos os entes, tanto federal, estadual e municipal, para diferir alguns tributos, facilitar algumas situações. Mas fato não há isenção de tributo. Não. O que houve foi realmente um diferimento no recolhimento, para que se recolha em momento posterior. Isso inicialmente. Mas, como tendência, eu vejo que as empresas vão procurar tanto advogado trabalhista, só que mais ainda um advogado tributário para diminuir o encargo tributário e recuperar tributo pago indevidamente, que realmente, hoje em dia, é quase que uma moda as empresas optarem por isso. Porque, realmente, de fato, as empresas recolhiam tudo errado. Havia duplo recolhimento, havia supressão de recolhimento, pagando imposto errado, quando era ICMS e quando é ISS. Então, há uma barbaridade de situações e ainda o STF vem reconhecendo determinadas teses que dão um ganho tributário, um ganho de capital para o cliente absurdo para as empresas, né? Grandes teses, por exemplo, o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS são... Só para traduzir, PIS e COFINS são tributos que recaem sobre a receita, ou seja, tudo que a empresa recebe de dinheiro. E o ICMS é um tributo que é pago na circulação de mercadoria. Só que, pasmem vocês, esse ICMS era interpretado antigamente como receita da empresa. Eu, empresário, pagava o tributo PIS e COFINS com base em imposto pago, em despesa em vez de receita. O imposto era considerado como receita. E isso foi derrubado pelo STF e é uma grande tese
que os empresários, muitos empresários estão optando de entrar com processos para receber esses tributos. É oportunidade. Não, é assim, no direito tributário tem uns absurdos que acontecem que até hoje a gente não entende, a gente briga muito nessas situações, porque o Brasil é um país que tem um recolhimento, o sistema tributário muito complexo, fato. Tributa com a pirâmide inversa, fato. Todos os outros países tributam, os países mais desenvolvidos tributam o patrimônio e depois o consumo. O Brasil não é assim, é consumo, depois patrimônio. Absurdo. Mas é o sistema que hoje está vigente. E os empresários estão se socorrendo muito de um advogado tributarista ou de algum especialista em direito tributário, em tributos, para desonerar. Ou para, pelo menos, no mínimo, fazer o recolhimento certo. Porque, em decorrência dessa pandemia, o que vai ter de Estado sem caixa, buscando dinheiro do particular, aguarde uma chuva de execuções fiscais. E não só com grandes empresários, mas profissionais liberais, igual nós, advogados, contadores, médicos, dentistas, que, via de regra, trabalham como autônomos, ou seja, ou uma sociedade unipessoal, ou, via de regra, até o próprio CPF, como pessoa física trabalhando, atuando, pode sofrer uma grande execução fiscal. Porque hoje a trava está ali em 40 mil. Se você deve menos que 40 mil, via de regra, não é processado. No máximo, um protesto em cartório. Mas, com esse desejo da Fazenda em receber tributo, porque o caixa vai estar quebrado, eu não duvido nada que essa trava seja dispensada e muitos dos pequenos devedores também sejam objeto de execução fiscal. Sim, doutores, como nós já estamos há 1h30 em live e tem muita gente ainda acompanhando, posso passar para as perguntas do pessoal que está nos assistindo? Posso? Perfeitamente. Doutor Juan e doutora Renata, deem uma olhadinha nessa pergunta. Se uma pessoa sofre um acidente no home office, é considerado acidente de trabalho? Pode falar, doutor. Consegue me ouvir? Consigo. Ouço bem. Ótimo. Bom, olha, tá durante a jornada de trabalho, é considerado acidente de trabalho, né? É lógico, né? O advogado da empresa vai tentar criar uma tese, né? Vai falar, olha, ela tinha que ser responsável, pô, se cuidar dentro de casa, mas o empregador tem que ver também que ele tem responsabilidade sobre o empregado durante a jornada de trabalho. Gostei muito da pergunta. Doutor, posso pode fazer? Falar assim, puxa, pode ficar grávida, né? Porque você não está dentro do ambiente de trabalho. Posso fazer um questionamento? Doutor Juan. Doutor, pode falar. Doutor Juan, achei interessante a pergunta, né? Exemplo, estou em casa, trabalhando no quarto, na sala, enfim. Vou até a cozinha pegar um copo de água, alguma coisa assim. Escorrego, caio e machuco o braço e quebro o braço. Acidente de trabalho? Acidente de trabalho? Sério mesmo? Tá durante a jornada de trabalho. Acidente de trabalho. Pelo amor de Deus, pessoal, em razão dessa situação, o que eu tô falando para vocês, não vão se quebrar, se cuidem. Precisamos de vocês. Mas pode ser considerado sim acidente de trabalho. Tanto é que as normas de higiene e segurança do trabalho, muito embora essas medidas provisórias elas tenham suspendido a questão de treinamentos, a questão de eleição da CIPA, as condições de trabalho, elas devem ser verificadas sim no trabalho home office também. E o que é mais interessante, né, doutor? Porque você vê, né? Olha a responsabilidade do empregador no home office. Muito grande. A empresa ela pode. Grande. Aí é lógico, uma outra discussão que vai entrar, o que é interessante, que vai ser discutido na Justiça do Trabalho. Mariazinha sofreu um acidente do trabalho e ela, o que vai ter que ser avaliado pelo perito?
o quão ela foi culpada nesse acidente. Tem essa também, que é a principal de defesa da empresa é colocar a culpa no empregado. Eu sei, porque eu já advoguei para reclamante, para reclamada, a principal tese de defesa das empresas é que foi culpa exclusiva da vítima. Sim. Aí o perito ele vai ter que fazer análise, talvez, não só análise corporal da pessoa machucada, mas vai ter que fazer também a análise ambiental. Onde que ela se acidentou? Aí o médico perito que vai avaliar uma possível culpa exclusiva dela, que é uma possibilidade, ou não, foi um acidente típico mesmo, e aí a empresa pode gerar aí algum dever de indenizar, tá? Doutor Juan, deixa eu fazer um parênteses aí. Eu queria... Pode, doutor, por gentileza. Até contextualizar, porque às vezes, não é que eu sou totalmente pró-empresa, pelo amor de Deus, hein? Não me pensem, não me pintem assim, mas por ser um total, só um aventureiro aí nessa área, eu gostaria de tirar essa dúvida. Exemplo, o piso está irregular na casa da funcionária. Ela vai andar, quebra o pé. Neste caso, tudo bem, foi um acidente e foi no período do trabalho, no exato momento que ela estava prestando serviço no home office. Só que, qual que era a possibilidade ou em que momento a empresa poderia intervir nessa situação? Como que a empresa deveria fazer o contrapiso da casa da pessoa? Poderia prever essa situação? Aos meus olhos não há essa possibilidade. Mas a empresa não conseguiria intervir nessa situação. Então, como que eu acredito que ficaria caso a caso mesmo, né? A oferição disso aí. Vai, sai dessa. Exatamente, doutor. E é cada caso um caso. Por isso que a gente fala do depende na faculdade, que a gente fica louco com os professores e depois fica falando depende pro resto da vida. O direito romano, porque eu sou da época do direito romano, né? Eu sou um pouco antiga. Acho que era Bernardo. Tudo para ele era depende. Bernardo. Ficava muito bravo. Continua. E assim, aí você deu um exemplo ótimo, irregular. Mas vamos lá. Eu tenho uma cadeira respeito de pau, né? Eu sou advogado, técnico de segurança do trabalho, mas confesso que minha cadeira não está nos termos da NR17, Norma Regulamentar 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata as questões de ergonomia. Uma cadeira correta, com condições ergonômicas adequadas, ela tem que ter regulagem de altura nas costas, ela precisa de ter apoio nos cotovelos, certo? E a minha não tem. Aí vamos lá. Exemplo, você deu o exemplo 1, que ficou meio que... Eu acho que o perito tem que ter o bom senso, né, Ramiro? Para avaliar que isso é responsabilidade da empresa. Mas e as condições ergonômicas? As condições, o cara está numa cadeira de madeira, que é muito comum, muitas das casas tem um computadorzinho lá, que é só usado de vez em quando, e não tem uma cadeira com condições ergonômicas adequadas. Aí nessa, o cara fica trabalhando lá 2 meses naquela cadeirinha de madeira, sem condição ergonômica nenhuma, e acaba aí por contrair, sei lá, bursite, tendinite, síndrome do túnel do carpo, aquele kit maravilhoso que, infelizmente, muitas pessoas pegam aí com excesso de digitação, né? Aí a empresa pode ser responsável, né? Mas você vê, vai ter exemplos de todos os lados, né? Mas, desculpa, só mais uma coisa, mas aí entraria acidente ou doença? E vamos lá. Existem certos tipos de doença, a doença profissional e a doença do trabalho, classificadas lá na Lei 8.213 de 91, ela não é... Acidente a gente está muito comum de ver, vai. Você está dirigindo, bateu o carro e você é motorista. É um acidente. Mas quando você acaba por contrair patologias em razão das más condições do ambiente de trabalho,
a doença do trabalho é equiparada a acidente do trabalho. Tanto é que a lei, o artigo 20 da lei fala... Espera aí que eu tô uma colinha aqui, vou falar para vocês. O artigo 20 ele fala o que é considerado como acidente do trabalho. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. Um caso prático de um cliente meu, que ele trabalhou numa fábrica grande, bem conhecida, não vou citar nomes, e ele fazia malha pop. O que é malha pop? É uma malha de ferro que se coloca em calçadas. Só que ele fazia um movimento de 250 vezes ao dia, ele ficava pegando, levantando aquelas placas. Pegando e levantando. O que aconteceu? Ele não sofreu um acidente de trabalho típico, assim, tipo, pá, caiu alguma coisa no pé dele. Mas o que aconteceu com mais de 20 anos de profissão? Duas barras de ferro na coluna com 8 pinos. Nossa. Aí, por isso que o legislador ele foi muito sábio. Por quê? Ele não quis só proteger o trabalhador dos acidentes de trabalho típico, aquela coisa que cai acontece na hora. Pá, caiu um martelo na cabeça do cara. Mas ele quis se preocupar também com a situação de saúde do funcionário, que ela vai se agravando aos poucos. Um exemplo clássico, amianto. Amianto foi proibida a fabricação de telhas de amianto aqui no Brasil, porque infelizmente levou vários trabalhadores. Eu já acompanhei audiências em que eu vi colegas falando assim, olha, doutor Juan, esse caso meu aqui, eu vou fazer acordo de R$400 mil. Eu falei, nossa, doutor, mas sem recurso nem nada? Doutor, ele vai aceitar. Pois bem, aí eu fiquei lá esperando para ver o que era. Aí, de fato, era um cidadão que trabalhou com contato com uma substância extremamente tóxica e que um colega dele, na mesma situação, morreu em 2 meses. Então, assim, o legislador ele precisava de equiparar doença do trabalho, doenças profissionais a acidentes do trabalho. Né? Aí entra em outra discussão, doutor Ramiro. Fala assim, nossa, Juan, mas se eu tenho... que tem muitas pessoas, e é muito comum, o cara ele tem hérnia de disco, porque ele carregava não sei quantos sacos de cimento por dia. Na hora disso, o que o INSS faz? Suspende o cara por auxílio doença comum, sob o Código 31. A doutora Renata sabe muito bem esse bendito código que nos persegue. E a doença comum, o INSS fala que é doença comum. Aí o que o empregado ele tem que fazer? Ele tem que ajuizar uma reclamação trabalhista para que aquela patologia dele não seja considerada como doença comum, mas como uma doença do trabalho. Que aí é o que entra novamente o trabalho do perito médico, para verificar se teve nexo, né? Que legal. Nexo. Maravilha, é isso aí. E o trabalho exercido. Bom, enquanto a nossa colega volta, a doutora Esther, deixa eu tomar aqui à frente. Deixa eu tomar aqui um pouquinho à frente e responder aí a questão do Lê Estevão, né? Ele pergunta se um policial me parar em uma blitz alegando que está parando o meu carro porque tem uma ocorrência de um veículo roubado com as características do meu. Porém, percebo que ele só para pessoas negras. Eu posso pedir para mostrar a ocorrência? Como eu devo fazer para comprovar que estou sendo vítima de racismo? Olha, extremamente interessante a pergunta dele, né? E que realmente ocorre todo santo dia isso ocorre, né? Então vamos lá, o primeiro ponto, né? Eu posso pedir para ele me mostrar a ocorrência? Tecnicamente, isso não vai ser possível, né? Uma vez que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, as forças policiais ditadas lá na Constituição, né? Retirando aí a Guarda Municipal, tá certo? Então, assim, as forças policiais, elas podem fazer a abordagem de qualquer cidadão na rua, a hora que for, do jeito que for, não tem essa,
tá? Me mostre a ocorrência. Exemplo, se seria, como você bem disse no exemplo aí, seria uma suspeita, né, de um roubo de um veículo que estaria com as características do seu, e aí radiou a notícia no Copom e os policiais estão atrás, né? Então, assim, me mostra a ocorrência. Tecnicamente, isso não é possível, digamos assim. Mas o policial militar, as forças policiais podem abordar qualquer pessoa, onde quer que seja, né? Lembro uma vez de que eu, voltando de um futebol com alguns amigos, e fomos abordados por uma viatura, e aí pediu ali a nossa documentação, revistou e tal. E aí acabou ali, e um colega veio e falou, nossa, mas por que você não falou para ele que você é advogado, que ele não tinha que tocar a mão em você, isso e aquilo? Eu falei, não está escrito na minha testa que eu sou advogado. Não está escrito na minha testa se eu sou advogado, eu sou um bandido ou não. Não interessa. Todo cidadão tem que obedecer ali a voz de comando da polícia. Pediu para parar, para. Pediu para que é para levantar a mão, levante a mão, né? Ajude, faça a sua parte como civil em facilitar o trabalho da polícia em uma ocorrência como essa. É dever de todo cidadão colaborar. Segundo ponto, aí você vai achar, aí você, no meio da abordagem, você desconfia que está sendo vítima de um preconceito, que está sendo destratado, que o policial militar está ali usando de atributos que não faz parte da profissão dele, aí é um outro ponto, né? E acontece também. Mas é uma minoria dos profissionais de segurança pública, né? Porque realmente existem policiais que tratam uns de uma forma, tratam outras de outro, em determinado bairro é um certo tipo de abordagem, em outros bairros é outro tipo de abordagem, isso a gente sabe. O que fazer para comprovar esse tipo de situação? O de sempre, documentação, se for possível, testemunha, se for possível, né? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos o mundo na palma das nossas mãos, através do celular. Todo celular hoje filma, grava e tal. O que eu sempre digo nas minhas redes, né, aos meus clientes, aos meus colegas, está sendo abordado pela polícia, né? Colaborem, é o trabalho deles, tá certo? Eles não têm bola de cristal, que é para saber se você é uma pessoa de bem ou não. A partir do momento em que você está se sentindo ofendido, o policial ultrapassou os limites do aceitável e está ali fazendo alguma acusação, chacota, te tratando de formas diversas, comece a gravar a abordagem policial. Todo e qualquer cidadão pode fazer vídeos de um serviço público. Tecnicamente falando, o policial não é funcionário público, tecnicamente falando. Mas o policial está a serviço público e na rua, que é um âmbito público. Qualquer pessoa do povo pode fazer a filmagem disso. Hoje em dia é muito comum. Então, uma forma de você conseguir comprovar isso, exemplo, essa filmagem do celular, ou se você tem uma testemunha consigo, leve até a delegacia que é para prestar ali as declarações, né? O policial de bem, a pessoa de bem que está fazendo o seu trabalho ali nos ditames da lei, não vai ter problema nenhum. Ele não vai vir com aquele argumento que eles gostam de falar, que algumas minorias gostam de falar. É o uso da minha imagem, eu não autorizo, eu vou te processar. Desculpa, você está a serviço público, isso não existe. Se você estivesse de folga, no seu lazer, aí era uma outra história. Mas se você está a serviço público, você pode sim, entendeu? O que não pode é aquela sua imagem ser usada posteriormente em uma chacota. Só fazer montagem com a sua imagem, distorcer o que está ali no vídeo, aí sim, mas aí o policial ele pode buscar a sua reparação. Mas o comum do povo pode, até pelo poder de fiscalização que é do Estado e de toda a população, né? O comum do povo, a pessoa que tem, não tem problema algum em ser abordado, em apresentar os seus documentos, em conversar com o policial. Eu sou fulano de tal, estou indo ali fazer. É normal, é comum na sociedade em que vivemos. O policial que se sentiu ofendido com isso, alguma coisa tem. Porque o policial de bem, a grande maioria, e eu advogo para policial, sei bem o que falo, eles não têm problema algum com isso. Então, os meios probatórios mais eficazes hoje é vídeo. Tudo hoje que estoura na mídia é vídeo.
é vídeo, né? Olha o caso aí nos Estados Unidos, olha o caso em Alphaville, enfim, é vídeo. Ou seja, a própria policial em Alphaville pegou o celular e filmou. Entendeu? Então, todos podem fazê-lo. Ou seja, faça a prova em tudo ali que estiver próximo ali de você. Testemunha ou até mesmo do seu celular. Doutor, e hoje ainda tem uma facilidade que estamos com a lei vigente do abuso de autoridade, né? Facilita muito o particular, o civil comum, em se defender de qualquer tipo de abuso, seja policial civil, militar, autoridade do Poder Judiciário, autoridade política, porque lembramos, não é só o policial que faz, claro que via de regra é uma abordagem policial, mas também Sim. Você pode sentir esses crimes de raça em outros locais, né? Em Evidente. Um atendimento de um serviço público, num hospital, em uma fila, ser preterido em algum tipo de fila. Então, hoje, a lei também do abuso de autoridade é um facilitador, né? Evidente. Ainda, não obstante termos uma lei tratando de abuso de autoridade, entenderam por bem fazer uma MP falando isso. Né? Uma MP totalmente viciada, eivada de vício. Ó. Exatamente, doutor, eu sempre costumo dizer, né, tanto pelo pacote anticrimes, que é uma lei recente, tanto o abuso de autoridade, que são duas leis que estão fresquinhas aí, eu costumo sempre dizer nas minhas mídias que as autoridades estão morrendo de medo dessa lei. Porque nós, comuns do povo, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe, nós podemos fazer. O profissional do serviço público, seja ele a área que for, só pode fazer aquilo que a lei manda. Ele só pode fazer aquilo que está em lei. Se ele desviar disso, é abuso, é erro, é improbidade, se for o caso, e aí vai. Doutor, então, a lei do abuso de autoridade está fresquinha aí, os caras estão morrendo de medo. Ô, gente, tem bastante pergunta ainda, mas nós estamos quase 2 horas de live. Então, eu quero perguntar, doutores, vocês topam vir aqui em um outro momento nós reagendarmos para continuar esse bate-papo? Por quê? Embora tenhamos 2 horas de live, tem muita gente assistindo a gente ainda, muita gente acompanhando, e tem bastante pergunta. E aí, vocês topam vir de novo para fazer novos esclarecimentos, bater um papo com o pessoal? Sem dúvida. Por mim, estou sempre às ordens. É um prazer estar aqui com os colegas. Doutor Juan? Topa? Tá dentro? Sem dúvidas. E outra coisa, topo, até porque, além de eu ensinar um pouco, estou aprendendo muito aqui. Aulas de direito penal, aulas de direito tributário, ao vivo. Que isso, gente? Nossa, muito gostoso. É ótimo, é um compartilhamento de conhecimento. Eu acho muito bom, muito bom. Gente, os dados de todos os doutores já passou durante a live toda, aí no rodapé, mas se vocês quiserem também podem me mandar mensagem que eu passo para vocês e eles vão voltar, tá bom? Doutor Ramiro, doutor Jenny Carlos, doutora Renata, doutor Juan, muito obrigada. Obrigado. Eu amei. Obrigado, doutor. Eu amei. E você uma vez agradecer pelo convite, doutor. Até agora, super aí interessado nas questões e mandou questionamentos. Nós não respondemos, responderemos, tá bom? Um beijo grande. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.